Recentemente, eu tive notícia para um grande amigo nosso da cidade de São José dos Campos. Recentemente não, já tem uns 2 anos isso. Que os jovens da região ali do Vale, não é? Que é São José dos Campos, Jundiaí, aquelas cidades próximas, eles iriam fazer um encontro, um congresso da juventude espírita ali do Nordeste paulista, ali aquela região. E convidaram um palestrante do Nordeste, não vou citar o nome, bastante conhecido e tal, muito dedicado aí à psicologia, e logo veio a cobrança para ele participar de um encontro espírita da juventude espírita São José dos Campos e região, ia cobrar R$ 30.000. Ia cobrar R$ 30.000. E esse nosso amigo Rodrigo Costa falou com o organizador da mocidade. Não entra nisso. O espiritismo é gratuito, é livre, ninguém tem que pagar palestra de ninguém. O espiritismo é gratuito, é livre, ninguém tem que pagar palestra de ninguém. Se a pessoa cobra palestra, corta fora, joga fora, isso é joio. Olá, aqui é o Arthur Azevedo, divulgador espírita. Estou gravando esse vídeo de modo a me solidarizar com o companheiro divulgador espírita Jorge Hessing, assim como outros confrades espíritas, no que tange a algumas denúncias envolvendo divulgadores espíritas que têm se utilizado dessa posição para ganharem dinheiro, né? Aliás, quem conhece o nosso trabalho sabe que nós também, volta e meia, temos e apresentamos essa preocupação, também apontamos alguns casos muito semelhantes, inclusive não faz muito tempo, soubemos que no ano de 2019, num congresso espírita no México, houve inclusive um caso que nos deixou bastante preocupado, bastante até chocado, que foi um caso que envolveu um afastamento de um divulgador espírita que estava, inclusive, prestes a participar desse congresso. Houve um afastamento por conta de denúncias, e aí eu me contaram, né, vim a saber que ele, inclusive, acabou participando do dito Congresso Internacional no México, porque os outros palestrantes intervieram, né, para que ele participasse assim mesmo. Então, é algo realmente que nos choca a todos. Então, novamente, me solidarizo com as palavras do companheiro Jorge Hessing, também do Guilherme Velho, entre outros, que estão realmente juntando forças de modo a apelar ao movimento espírita, de maneira geral, para que cuidemos de modo que nosso movimento não seja afetado em função do comportamento inadequado de alguns indivíduos que têm aí ganhado dinheiro, cobrado, inclusive, por palestras, algo completamente divorciado da ética espírita. Então, faço aqui a minha breve participação, né, e principalmente um vídeo de apoio aí a todos os divulgadores espíritas, todos esses companheiros que estão nessa empreitada ao qual nós nos juntamos em favor de uma ética verdadeiramente espírita e não aquela baseada em interesses materiais, interesses meramente financeiros. Então, encerro aqui a minha participação, agradecendo a todos que puderam aí nos assistir, e estamos aí à disposição para continuarmos nessa empreitada de chamamento de todos os espíritas para um comportamento realmente dentro, como já dissemos anteriormente, dessa ética espírita que bem nos ensinou Allan Kardec e também os espíritos superiores. No movimento espírita nós vemos muitos líderes, e eu vou falar líderes sem citar nomes, que estão ganhando rodos de dinheiro no movimento espírita,
que estão ganhando rodos de dinheiro no movimento espírita. É um absurdo nós estarmos observando líderes fazendo, porque tem muitas vezes muitos seguidores, e ganhando dinheiro com o evangelho, mas no movimento espírita esse é o grande problema. Ou disfarçadamente em nome do espiritismo. Cobrando palestras, cobrando aulas, cobrando isso, cobrando aquilo. Não faz nenhum sentido quando nós, que pregamos desinteresse, nos agarrarmos à posse do dinheiro. Mas tudo que falamos em nome de Jesus deveria ser gratuito. Deveria ser gratuito, deveríamos chegar ao coração das pessoas, ou pelo menos aqueles que fabricam livros deveriam vender livros espíritas a preços mínimo possível, preços populares, até para que a informação chegue a todas as pessoas. Esse é o objetivo da doutrina espírita, é a disseminação da verdade. Muitos líderes espíritas, ou pelo menos alguns famosos, ganhando muito dinheiro com os espíritas. Isso é uma lástima no movimento espírita. Por isso que eu digo e repito, as pessoas que pregam desinteresse, elas devem estar também desinteressadas da posse. E quanto mais essas pessoas pregam desinteresse, mais se agarram ao dinheiro, aos cifrões, e ganhando muito dinheiro. Não estão ganhando pouco dinheiro, não. Infelizmente, é a verdade. O que eu estou fazendo aqui é um alerta, uma crítica construtiva de que nós deveríamos levar o evangelho, a doutrina espírita, se possível, gratuitamente para todas as almas, porque a doutrina é dos espíritos e não dos homens. Não me consta que no evangelho do Cristo ele tenha cobrado alguma coisa de alguém ou vendido alguma coisa para alguém. É muito triste a gente ter que assistir depoimentos como esses. O Jorge Hessa é um amigo querido, jornalista, escritor, pesquisador espírita, que já vem batendo nessa tecla há muito tempo, falando sobre os vendilhões do templo. Não é de hoje. Essa é uma situação muito séria. Todo o movimento espírita sabe. Todas as lideranças espíritas sabem. Todo mundo sabe. Mas ninguém fala nada. Todo mundo calado. Eu, particularmente, em relação a todas essas acusações, eu vou apenas relatar um fato. Um fato. E vocês fazem o julgamento que vocês quiserem. No ano de 2019, quando nós denunciamos a maior mentira mediúnica do Brasil, por matéria de capa do Fantástico, tudo, eu procurei ajuda aos famosos. Eu acreditei que, de alguma forma, eles pudessem não se expor publicamente, mas ajudar. Ajudar a levar a verdade às pessoas. Ajudar a que as pessoas não caíssem no embuste. Ajudar para que as mães, as mãezinhas que estavam ali procurando uma carta do seu filho, não caíssem na mentira, na fraude. Procurei esse pessoal. E eles simplesmente não quiseram ajudar e foram contra. Eles foram contra o meu trabalho, a ponto de um deles, muito famoso, hoje muito rico, mas muito rico mesmo, fez um trabalho de cancelamento do meu trabalho, do trabalho que eu vinha fazendo para levar a verdade às pessoas, e cancelamento da minha pessoa. Ele fez isso. Melhor do que acusar é narrar uma história que eu tenho provas. E toda essa história, ela está sendo contada num livro. E nesse livro, eu não vou poupar os nomes de pessoas que foram omissas com a fraude, outras que foram indiferentes quanto à dor das mães enganadas, e outras que foram coniventes. Exatamente, vocês estão ouvindo, foram coniventes com a fraude. Em 2019, esse suposto médium que estava coletando informações das redes sociais, esse rapaz que estava se passando por médium, ele
ia fazer uma psicografia em Londres, né? Ia levar a fraude para Londres. E a gente ficou sabendo e entramos em contato com o pessoal de Londres, com lideranças espíritas de Londres, para alertar, e mandamos um material mostrando como a fraude era feita, mandamos tudo. E aí eles conseguimos cancelar a ida desse falso médico para Londres. Nós conseguimos isso, sem a ajuda de ninguém. E do que acontece? Alguns meses depois, um rapaz lá de Londres me procurou, que era o mesmo rapaz que ia levar o falso médico, porque ele perdeu o pai e queria receber uma carta do pai, estava desesperado. E ele não era espírita, literalmente, ele estava ainda ali engatinhando na doutrina, então não tinha um conhecimento doutrinário suficiente para entender tudo sobre o espiritismo. E aí ele queria a carta de todo jeito. E me pediu se eu podia levar algum médico sério. Então eu convidei o médico Newton Souza para fazermos um trabalho em Londres. O Newton foi comigo. Eu comprei minha passagem, como sempre faço. Já realizei 202 palestras em 14 países. E todas as passagens, quem paga sou eu, do meu próprio bolso. Com exceção de uma única viagem que eu fiz ao Japão, na minha segunda ida ao Japão. Mas depois eu fui mais 2 vezes. E eu sempre paguei tudo. Nunca deixei ninguém pagar nada para mim. Não é porque eu sou rico, não. É porque eu conheci as pessoas do movimento espírita nacional, conheci a maioria delas. E vi o esforço, e vi o sacrifício que elas fazem para manter uma casa espírita fora do Brasil. E o mínimo que eu posso fazer para ajudar essas pessoas, essa doutrina fantástica que transformou minha vida, é não dar despesa para a casa espírita. É o mínimo que eu posso fazer. Quando chegamos em Londres, eu e o Newton, eu ia fazer as palestras e o Newton fazia a psicografia. O rapaz que levou o Newton, pagou a passagem do Newton e levou ele para lá, me perguntou se eu tinha contato com um determinado palestrante famoso da área da psicologia. Eu disse que sim. E ele disse, não, porque eu comprei um microfone e queria que você pudesse levar para ele. Eu disse, eu levo, não tem problema nenhum. E o que aconteceu? Ele entrou em contato, esse rapaz entrou em contato com o palestrante famoso e avisou a ele que ia mandar um microfone por mim, que eu estava lá, para fazer uma palestra junto com o Nildo, que ia fazer psicografia. E esse palestrante famoso, milionário, que hoje realmente é um milionário, ele disse, o Guilherme Velho está aí. Esse rapaz está aí para sugar os médios, para se promover. Os médios não precisam dele para nada, não. Ele quer promoção, ele está aí para se promover. Esse rapaz, ele fez isso contra mim. Ele fez isso, minha gente. Ele se dizia meu amigo. Ele veio a Recife 2 vezes. Uma vez ele me ligou, nós fomos almoçar, fomos jantar, aliás. Fui assistir uma palestra dele aqui, também num evento profissional dele, né? Palestras de 30 mil reais. E depois eu fui deixá-lo no aeroporto. Depois ele me convidou outra vez para ir com ele ele ia fazer uma palestra em Maceió. Eu fui no carro com ele, o motorista, passamos uma manhã e tarde toda juntos. Então, ele se dizia meu amigo. Fala como a gente conversava pelo WhatsApp, trocava mensagem, inclusive todas as conversas eu tenho tudo gravado, tudo guardado aqui. E o que acontece? Ele faz isso. Ele começou um trabalho de cancelamento. Ele foi contra levar a verdade às pessoas. Ele ligou para várias pessoas. Ele entrou em contato com várias pessoas do movimento espírita para me ignorarem, para que as pessoas não falassem comigo. Ele liderou um processo de cancelamento da minha pessoa e, o que é pior, do meu trabalho. Ele fez isso. Uma pessoa que prega o evangelho, que fala de amor. É um paradoxo. É um paradoxo. Entrou em contato com liderança espírita da Flórida, para dizer que eu estava perturbado, enfim, para a pessoa não conversar comigo. Ele e um médium de pintura mediúnica da Bahia, que é um médium que não é um charlatão, é um médium que ele é um médium autêntico, mas fez esse trabalho. Eu não prefiro nem entrar em detalhe em relação a esse médium de pintura mediúnica,
não tenho raiva dele. Eu não guardo raiva de ninguém. Mas eu estou relatando essa situação que eu vivi para as pessoas saberem, para as pessoas abrirem os olhos. Porque nem tudo que cheira bom é perfume francês, minha gente. Inclusive, ele entrou em contato com os médios que eu estava fazendo trabalho, que estão no meu livro, e para questionar se os médios estavam me ajudando, se os médios estavam apoiando aquilo. Né? E segundo ele, um dos médios disse, não, eu não estou apoiando ele não, o manifesto aqui eu assinei porque ele me obrigou. Pode ter até ocorrido, mas se isso ocorreu, o médico não está falando a verdade, que eu nunca forcei ninguém a assinar manifesto, não. As pessoas que eu perguntava, as pessoas que se negavam a assinar, eu só perguntava uma vez. Nunca obriguei ninguém a assinar nada, não. Muito pelo contrário, a grande maioria assinou o manifesto em defesa das vítimas das fraudes e a preservação dos médios sérios. Essas pessoas têm conhecimento doutrinário, por isso que assinaram. Ele não sabe que Kardec foi intolerante com os médios charlatães. Ele não sabe que Kardec escreveu 2 capítulos orientando os espíritas como agir diante das fraudes. Kardec foi duro. Ele não sabe disso.